Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês alguns versículos que diz assim. Capítulo 13, verso 1. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra que talvez traz bastante dureza ali na forma de como o Senhor Jesus fala, mas essas são as palavras de vida a qual Pedro se referia. O Senhor traz uma realidade que é ilustrada apenas no Evangelho de Lucas. Essas 18 pessoas que morreram na torre de Siloé foram ali sacrificadas talvez a outros deuses. Pilatos era um homem sanguinário e muito mau. A palavra diz, e no Flávio Josefo, na verdade, não é nem a palavra Flávio Josefo, o maior historiador, depois da própria Bíblia, que narra os acontecimentos em concomitância junto com a Bíblia, e Lucas parece que se atém muito àquilo que foi acontecendo ao longo da história para relatar os seus acontecimentos. Eu já falei, ele relata os seus acontecimentos de forma cronológica, ele se apegando ali talvez ao relato de Flávio Josefo, mas isso só depõe a favor um do outro, né? Um mostra que aquilo que eles escreveram foram verídico, e ele fala que o Flávio Josefo fala que, mais uma vez, Pilato, numa tentativa de evitar, abafar as insurreições, os motins, ele matou essas 18 pessoas e ali oferecendo como sacrifício. Bom, e pelo que parece trouxe um bastante choque aos discípulos, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Jesus, ele começa falando, por essa época ele foi informado que Pilatos havia assassinado algumas pessoas enquanto oferecia o sacrifício. E a primeira pergunta que Jesus faz no versículo 2 é assim: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Bom, Jesus aqui quebra uma escrita. Irmãos, primeiro, nem tudo aparenta ser como realmente é. Eu quero repetir isso. Nem tudo aparenta ser como realmente é. Primeiro, os discípulos eles foram criados no meio religioso, e talvez os líderes anteriores deles teriam sido os próprios fariseus. A palavra fala no livro de João sobre o discípulo, e eu creio que é o próprio João, o discípulo amado, que ele teria conversado com a mulher do templo porque ele teria acesso ao templo por meio do favor dos fariseus que lhe obtiveram, porque ele era conhecido durante o momento da crucificação de Jesus, e ele pede para Pedro para entrar para dentro do templo para observar. Pedro fica ali perto de uma fogueira. O que eu quero dizer é que eles tinham acesso, eles tinham conhecimento, eles eram movidos, e toda a psicologia diz que toda a nossa personalidade se forma por 3 elementos básicos. Primeiro, a realidade da nossa família e tudo aquilo que eles vivenciaram, talvez até os nossos próprios pais. O contexto político a qual nós fomos inseridos e também a realidade econômica e de tudo que está acontecendo ao nosso lado. Então nós precisamos ter isso em mente. Mas Jesus fala, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores? E ele quebra a outra escrita de que nem tudo que acontece de ruim
é fruto do pecado. Eu quero repetir, nem tudo que acontece de ruim é fruto do pecado. Lucas 9, ali, a partir do verso 1, ele conta a história daquele cego de nascença. E os discípulos, a primeira coisa que eles perguntam, falam, quem pecou? Foi ele ou o pai dele? Bom, nem tudo de ruim que acontece é fruto do pecado. Então, nem tudo que reluz é ouro, meus irmãos, mas nem tudo que está enterrado na lama também é sem valor. Eu quero repetir, nem tudo que reluz é ouro, mas nem tudo que está enterrado na lama é sem valor. Isso diz muito para nós, porque eu gosto muito, porque ele começa falando assim, ó, ele fala assim, ó, de maneira alguma, mas se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Irmãos, e a palavra ela traz, né, três tipos de morte, né? Ela relata para nós a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte física é a morte do nosso corpo, todos nós vamos passar por ela. A morte espiritual é a morte ocasionada pelo pecado. E a morte eterna é aquela que acontecerá em definitivo caso nós não tenhamos arrependimento. Eu gosto de um versículo que está em Mateus capítulo 16, versículo 25, fala assim, ó, pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Que versículo difícil, né, irmãos, de compreensão, mas isso acontecerá com todas as pessoas que se dispuserem a ser aperfeiçoadas por Jesus no seu deserto. Ou seja, um pouco antes, a palavra fala para nós negarmos a nós mesmos e a tomarmos a nossa cruz. E a cruz é algo que traz bastante sofrimento e que provavelmente nos levará à morte do nosso ego, a morte dos nossos conceitos, a morte daquilo que nós temos como missão para concluir. E quando eu penso nisso tudo, eu penso justamente que depois da morte de Jesus, ele aparece aos discípulos. E Tomé com dúvida de tudo. E isso traz bastante dúvida ao nosso coração, meus irmãos, porque nós cremos que para ser abençoado, nós cremos que tem que estar tudo bem na nossa vida. Tem que, sabe? E essa é outra ilusão que o diabo traz para nós. A ilusão da aparência, a ilusão, sabe, do nosso ego, a ilusão da nossa própria verdade. E quando o Senhor Jesus ali aparece para Tomé, ele pede para Tomé colocar o dedo nas marcas. As marcas foram as únicas coisas que entraram no céu. As marcas de Jesus foram as únicas coisas que entraram no céu daquele corpo. Ele já estava com um corpo novo, tanto que ele atravessou a porta. E ele fala para Tomé naquele momento ali em João capítulo 20. Ele fala assim, ó, você viu, você creu porque viu, mas bem-aventurado os que não viram e creram. E quando eu penso nisso tudo, meus irmãos, eu penso logo no apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele teve uma compreensão, ele se movia também como os discípulos anteriormente, mas ele foi alcançado depois. E olha, ele passou por um difícil, nós podemos falar que ele estava atolado na lama. Sabe, o mal que te chama, ele te atola na lama. Eu quero repetir, o mal que te chama, ele atola na lama. Mas Jesus o via justamente como uma pedra preciosa e fundamental para a evolução daquilo que é o reino de Deus, para a evolução daquilo que seria a expansão do reino para os gentios e até mesmo para nós. E eu gosto porque Paulo ele compreendeu bem. Quando ele estava chegando perto do final, talvez na parte mais difícil, que ele já estivesse preso, ele tinha consciência do seu chamado, assim como Jesus também fala que de fato ele veio para dar o testemunho da verdade. E Paulo ali em Atos 26, relatando ao rei Agripa e a Festo, no versículo 20 ele fala assim, ó, anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem se arrepender, voltar-se para Deus e mostrar, por meio das suas boas obras, que mudaram de rumo. Agora, logicamente, isso foi se perdido, logicamente, depois de um tempo em que houve a reforma protestante. Lutero lutou veementemente contra a igreja romana, de que a graça de Deus bastava.
E aquilo trouxe uma confusão, porque nós temos uma mania de ser 880, nós começamos a olhar para tudo aquilo que aparenta ser. E a igreja romana, ela defendia a ideia de ser salvo por meio das obras. Isso foi derrubado por Efésios 2:8. Nós somos salvos mediante a fé, e não por obras, para que nós não nos gloriemos. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos colocar nas obras a qual o Senhor nos deu de antemão. A questão é que muitas pessoas negam, porque essa obra inclui a cruz, inclui a morrer-se para si mesmo. O Paulo está trazendo uma ideia de que arrepender-se, ele fala assim, voltar-se para Deus e mostrar por meio das boas obras que vocês mudaram de rumo. O mudar de rumo é arrepender-se. Então nós devemos mostrar para quem? Para o homem? Não, mostrar para Deus. E a grande questão da igreja romana é que ela aparentava santidade para mostrar para homens, com um interesse específico. E não, nós não devemos mostrar para homens mas nós devemos nos colocar nas boas obras justamente para quê? Para ser aperfeiçoado, para ser santificado. Nós precisamos ser santificado. E a verdade é que nós queremos as promessas, nós queremos, atravessar o deserto, às vezes até como os ladrões da cruz. Um ladrão da cruz, meus irmãos, ele queria só descer da cruz. Salva-te a ti mesmo e salva nós, se tu é filho de Deus. Enquanto o outro não, você não repreendeu ele, você não deve falar isso. Nós merecemos estar aqui. Nós fizemos algo errado, nós merecemos a cruz, mas esse homem não fez nada para merecer aqui. E ele fala, Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Ele fala, ainda hoje. O Senhor derramou uma promessa, ainda hoje. Ainda hoje. E muitas vezes nós vamos nessa situação. Começamos a olhar as pessoas que estão sendo condenadas, os 18 que foram lançados da torre, e pensamos que talvez por aquele motivo eles tivessem caído sob juízo divino e julgamento divino. E aí, ao mesmo tempo, achamos que não devemos fazer nada, mas a vida ela se torna um perfeito equilíbrio, irmãos. E Paulo tinha entendido isso. Paulo entendeu isso. Eu gosto justamente de Paulo porque ele escreveu. A palavra fala que se todo o evangelho fosse perdido, e isso já está repreendido em nome de Jesus, as cartas paulinas elas seriam suficientes para nos demonstrar, por meio delas, o nosso comportamento por meio de fé e por meio das ações das boas graças, como a igreja deve se comportar. E Paulo fala ali em Atos capítulo 21, apesar de não ser uma carta paulina, mas falando novamente a Paulo, Paulo, depois de receber a profecia, a profecia de que ele deveria ser preso, ele estava disposto até mesmo a ir além por amor a Cristo, perder a vida. Em Atos capítulo 21, versículo 13, diz assim, ele porém disse, por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos, que seja feita a vontade do nosso Senhor. Entende o porquê? Vocês entendem nesses versículos o porquê que nós devemos nos lançar? Agora, eu olho para a vida de Paulo, irmãos, e ele enfrentou a rejeição da igreja, ele enfrentou a traição daquele que ele estava discipulado, e Deus permitiu que ele visse toda a imoralidade sexual, toda a rejeição, toda a traição, o ensino de falsos profetas. Paulo não foi uma pessoa a qual Deus privou ele de ver. Mas ele escreve na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós não nos movemos pelo que fé. Nós não nos movemos pelo que vemos, mas nós nos movemos por fé. Ele fala assim, nós vivemos por fé e não por vista. E muitas vezes Deus permite que nós vemos o alvo da nossa promessa, vemos o alvo daquilo que são as nossas promessas em completa rejeição a nós. Talvez você esteja orando por um filho e ele esteja cada vez mais afundando nas drogas e até agora mesmo começou a traficar. E é normal ficar pior, quero te dizer. Vai acontecer. Talvez você esteja orando pelo seu cônjuge, pelo seu esposo, e ele te largou e ficou começou a namorar uma menina que tem a metade da tua idade.
Talvez Deus te prometeu um casamento e a pessoa que ele te mostrou passou na sua frente com outra pessoa. E aquilo te partiu o coração, aquilo doeu. Mas a finalidade é justamente para que você morra para si mesmo. Por quê, irmãos? Bom, Paulo, mais uma vez, nos explica. Eu quero terminar aqui, porque muitas vezes nós vamos sofrendo, compreendendo. Paulo sabia que era pecador, ele tinha alcançado, porque ele sabia, quando ele encontrou com Jesus, o que ele estava fazendo. Ele tentava matar os judeus, né, os cristãos, chamando aqueles cristãos de seita. Jesus fala assim, para os pecadores sobre a torre de Siloé, fala assim, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Jesus responde, não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês morrerão. Agora, como eu disse no começo da pregação, há dois tipos de morte. Quem morre duas vezes nessa vida, e eu estou falando do novo nascimento, de nascer de novo, a qual Jesus retrata o nascimento do Espírito, que nós devemos morrer para nós. Quem morre para si mesmo, quem morre uma vez, nasce duas vezes e agora viverá para sempre, como ele fala. Mas quem não morre para si mesmo, morrerá duas vezes, e uma dessa morte será eterna. E nós precisamos compreender isso. Paulo fala que nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo, e nós representamos uma nação que não é nossa. Em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao 20, ele fala, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Eu quero repetir isso. Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Ele jogou na cruz de Cristo e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Agora, esse texto de hoje, ele define para nós uma identidade, a identidade de embaixador de Cristo. E nós temos uma tarefa. Qual tarefa? A de reconciliação. Agora, para haver uma reconciliação, é necessário que uma das partes seja favorável a isso. E Deus nos mostra favorável justamente quando nós olhamos para a cruz. Romanos 5,8 fala que Deus nos amou quando ainda nós éramos pecadores. E Paulo fala para Timóteo, olha, essa mensagem é fiel, 1 Timóteo 1,15, essa mensagem é fiel, que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores, do qual eu sou o pior. Então Paulo entendeu, e ele seguia avante nessa mensagem. Agora, essa mensagem, ela muda a nossa forma de se comportar, a nossa forma de falar e até mesmo a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de ver o mundo. Nem tudo é o que parece ser, porque Deus está sempre disposto a se reconciliar. Agora, a outra parte talvez não consiga entender e talvez ela nem perceba que precise de uma reconciliação. E é aonde entra o ministério da palavra e do testemunho, a qual Deus nos deu. Nós passaremos por dificuldades, passaremos por fome, passaremos por vergonha, por perseguição, por difamação, passaremos por humilhação, por rejeição, irmãos. Eu creio que uma das piores coisas é a rejeição, justamente dessa parte a qual nós temos pregado o Evangelho. Mas esse trabalho, ele tem que ser pacientemente feito e de forma bondosa, para que as pessoas possam enxergar justamente Jesus Cristo em nós. Ele fala em Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. E aqui eu quero terminar, que quando a qual esse trabalho que você tiver feito no seu coração, você tiver vontade de desistir, você se lembre que a mais forma clara de amar é a disposição de sofrer por quem se ama. Eu quero repetir isso. A maior forma de amar uma pessoa é justamente se colocar na disposição de sofrer por quem se ama, negando a si mesmo e até mesmo se matando. Mas saiba que o Senhor tem um galardão para tudo isso que Ele tem visto. Gostaria de deixar essa mensagem como esperança para vocês. Irmãos, não é fácil. Sei que não. Sei que a tarefa aqui, ela exige muito de nós. Mas quando as coisas apertarem, e acredite, elas ficarão difíceis, não mostra a tua fraqueza às pessoas. Mostra a tua fraqueza diante de Deus. Entrega para Ele tudo.
e fala rasgado o que você está sentindo. Ele tem o poder para te fortalecer para a missão que você é chamado. E mais do que isso, aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Se no, Paulo termina falando no próprio livro de Gálatas, eu creio, é 6, 7, né? E aí depois do versículo 6, 9, ele fala assim, que se nós não cansarmos de fazer o bem, no tempo certo teremos colheita de bênção. E assim seja comigo e com você. Que Deus abençoe, meu irmão, grandiosamente, minha irmã, a tua missão. Que você possa se entregar à morte e ao arrependimento, que é uma bênção. Que Deus abençoe, a paz do Mestre. Tchau, tchau.